Os 4 compromissos. Dom Miguel Ruiz, a gente está entrando no último compromisso, no 4º compromisso, que amarra e fecha todo o processo, não só do livro, mas de toda a compreensão que ele traz em torno da nossa vida. Porque o último compromisso é: dê sempre o melhor de si. E essa frase é uma frase que geralmente a gente banaliza. Porque dê sempre o melhor de si fica quase um cumprimento. Falar, dá o melhor de você. Vira uma frase motivacional, vazia, né? Só que o que Dom Miguel traz aqui, dentro dessa filosofia tolteca tão profunda, muda a nossa vida. Porque a partir desse último compromisso, dos 4 compromissos que temos que assumir conosco, para sair desse sonho de ilusão que a gente vive, o último compromisso, ele vem para selar, e ele vem para mostrar o quanto nós não vivemos em plenitude por escolha de não se dar o melhor, de não proporcionar a dedicação que temos o potencial de oferecer dentro dos nossos processos da nossa vida. Então a gente vai fazer uma leitura guiada e eu vou parando para trazer os pontos que não estão no livro, mas que fazem parte de um conhecimento que você consegue construir para a sua vida, para que isso não fique filosófico somente, que fique uma coisa surreal. A ideia aqui é você entender que esses compromissos assumidos com você transformam a sua vida e te tiram de um paradigma de ilusão, um paradigma de prisão, que é o que a gente vive. Quando a gente se sente incompleto, preso e vazio, acordando de manhã sem entender o meu porquê, é exatamente por essa sensação de vazio, por essa sensação de não entender quais são os compromissos que eu assumo comigo primeiro, para lidar com as minhas relações, com as minhas questões e com os meus problemas. Então, se você não acompanhou os outros vídeos, estão todos disponíveis aqui. A gente vai agora entrar no último compromisso para fazer o fechamento desse ciclo. Bora lá que eu vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar essa leitura guiada. Vamos lá. Só me confirma se vocês todas estão vendo a minha tela, meninas. A gente está aqui com tudo certo? Tamanho tá bom também? Tá. Fechou. Então vamos lá. Começando o último compromisso. Dê sempre o melhor de si. Existe apenas mais um compromisso, porém, é o que permite que os outros 3 se tornem hábitos profundamente enraizados. O 4º compromisso se refere à ação dos outros 3. Dê sempre o melhor de si. Por isso que ele vem selar. Ele é a ação dos outros 3 compromissos que nós vimos aqui. Não peque contra a palavra. Certo? Nossa, gente, quando eu falo não pecar contra a palavra como primeiro compromisso, o que a gente traz quando ele fala aqui em hábito, dentro dos compromissos? Quando ele fala desenvolver o hábito e dizer que dar sempre o melhor de si vai selar os outros compromissos, a gente já lembra do primeiro na hora, né? Que é não jogar a minha palavra contra mim, que isso é um hábito que eu estou desenvolvendo. Mas à frente aqui, ele vai explicar o porquê desse compromisso fazer esse selo. Sob qualquer circunstância, sempre faço o melhor possível, nem mais, nem menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para o outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir uma alta qualidade. E outras vezes não será tão bom. De manhã, quando você acorda descansada, energizado, o seu melhor tem mais qualidade do que quando você está cansado à noite. Seu melhor possui mais qualidade quando você está saudável do que quando você está doente, sóbrio em vez de bêbado. Seu melhor vai depender de você estar sempre sentindo-se maravilhosamente feliz, aborrecido, zangado ou ciumento. O que ele está querendo
querendo dizer com isso aqui, gente? Que dar o melhor de si é uma ação. E que essa ação, ela é volátil, ela não é constante, ela varia de acordo com as minhas emoções e percepções. Porque quem entrega está sujeito ao sentimento no momento da entrega. Se nós estamos sujeitos ao sentimento no momento da entrega, isso significa que para que eu dê o melhor de mim, o que eu preciso de sanar e controlar e gerenciar e entender e respeitar primeiro? Os meus sentimentos antes da entrega. E aí entra a primeira chave que eu quero trazer para vocês. Eu não consigo fazer esse compromisso comigo de dar o melhor de mim se eu não gerencio as minhas emoções. Quem é que consegue dar o melhor de si em amor embasado em ciúme? Conta pra mim. Alguém consegue? Quem é que consegue dar o melhor de si em um estado, sentimento de desânimo, impotência? Ninguém. Então, a primeira chave do livro que ele vai mostrar pra gente exemplos muito práticos que tá por trás do que ele tá falando é essa. Esse compromisso precisa de um pilar. E esse pilar é a gestão das minhas emoções. Continuando. Nos diferentes estados de espírito do dia, seu humor pode mudar de um instante para o outro, de uma hora para outra, de um dia para o outro. Seu melhor também irá se alterar ao longo do tempo. À medida que você se habitua aos 4 compromissos, seu melhor irá tornar-se mais eficiente. O que é eficiência, gente? O que essa palavra traz para você? Eficiência é alcançar de forma efetiva, concreta, resolutiva o que eu me objetivei a fazer. Quando ele diz aqui, olha que interessante, que ao longo do tempo você se torna mais eficiente, o que ele está dizendo? Ao longo do tempo, você consegue ter uma melhor eficácia, você consegue ter uma melhor clareza de entregar o melhor de si. E o que é ao longo do tempo? É prática, é experiência, é vivência, é pancada e é cura do que você já tomou também. Percebe? Porque ao tomar um tombo, e a gente vai falar disso, você sabe o quanto dói. E ao levar o segundo, você sabe o mais importante. Você sabe que é possível se curar. Entende? Então, esse ao longo do tempo de Dom Miguel Ruiz está extremamente ligado a isso na sua vida. Só que a gente se preocupa em saber que eu realmente sei me curar ou a gente se preocupa em não levar o tombo e ficar com medo do tombo? O que vocês acham que a gente se preocupa? Em valorizar o tombo e não a cura, percebe? Continuando aqui. Independente da qualidade, continue dando o melhor de si. Nem mais, nem menos. Vocês perceberam que ele repetiu isso várias vezes? Nem mais, nem menos. A gente vai falar disso já já. Se você se esforçar demais para conseguir o seu melhor, irá gastar mais energia do que é necessário. E no final, o seu melhor não será o suficiente. Quando você exagera, esgota seu corpo e vai contra si mesmo. Leva mais tempo para alcançar seu objetivo. Se fizer menos do que o seu melhor, vai sujeitar-se a frustrações, autojulgamento, culpas e arrependimentos. Olha que interessante agora. Simplesmente dê o melhor de si em qualquer circunstância da sua vida. Não importa se você está doente, cansado, se der sempre o melhor de si, não haverá forma de julgar a si mesmo. E se não julga a si mesmo, não há forma
de ficar sujeito à culpa, ao arrependimento e à autopunição. Fazendo sempre o melhor, você vai quebrar um encantamento sobre o qual sempre esteve. Que encantamento que ele está falando aqui? Quem consegue lembrar? Que a gente falou no começo do livro. O sonho do o sonho Planeta. sonho do planeta. O que é o sonho do planeta? Não é o seu. É uma ilusão. É o coletivo. O que você se habituou a trazer como seu e que nunca foi seu e que você se impôs, porque você não conhecia um outro acordar. Você não conhecia os seus desejos, as suas esperanças, os seus desígnios. O que pulsa em você. E aí você viveu o sonho do planeta até hoje. Quando ele fala aqui encantamento, ele está falando exatamente disso. Mas, Ju, eu fiquei encucada, porque, poxa, dar o melhor de mim, eu entendi um pouco, estou começando a entender essa questão. Mas eu achei interessante quando ele fala assim, ó, nem mais, nem menos. Como assim? Nem mais, nem menos. Isso é proposital. Sabe por quê? Ao dar o melhor de si, você não tem que forçar algo que não é seu. Quando é que você força algo que não é seu? Quando você vive uma ilusão, você vive algo que não é seu. Lembra no compromisso anterior que a gente falou? Que você toma como seu. Um dos compromissos é não leve nada para o lado pessoal. O quanto você tem tomado o que não é seu para você? Quando você força algo, você não está dando o melhor de si. Você está entregando para algo que não te pertence. E isso vai te gerar um esforço mental, físico, psicológico muito, muito, muito maior. Então, quando Dom Miguel Ruiz fala nem mais, nem menos, é porque na sua mente já tem que estar assim, ó, o meu melhor é o que não me força. E só me força quando não é meu. Ju, qual que é a prática disso que eu consigo levar para minha vida? Faz um exame de consciência nesse momento, durante essa leitura guiada, porque isso que eu estou falando não está aqui no livro. E vai te ajudar a ter um band-aid arrancado agora. Faz um exame de consciência em todos os momentos que você achou que você entregou o melhor de si. Todos os momentos. Traz alguns para sua cabeça, eu tenho certeza que você tem muitos. Agora, pensa em quais momentos que você trouxe aí, você se esgotou, você forçou, cansou, doeu, machucou. Esses momentos, você entregou mais. Provavelmente você estava assumindo uma coisa que não era sua. Porque você estava vivendo a ilusão do sonho do planeta. Quando a gente aplica essa filosofia, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o quanto Dom Miguel traz para a nossa realidade do dia a dia. Esse compromisso, o quanto ele é fantástico. Porque ele me ajuda a perceber o quanto eu entreguei a mais porque eu forcei, eu me esgotei, isso não era meu. E aí começa a ficar claro para a minha vida os compromissos que eu estou assumindo que não são da minha vida, que são do sonho do planeta. Bingo! Você achou a outra chave que esse livro traz, que é fantástica. O esgotar-se, o anular-se, não são o melhor de você. Você está fazendo o quê, gente? Você está fazendo o mais. Você está fazendo o mais. O mais que Dom Miguel fala aqui é isso. Quantas e quantas vezes você fez isso com você? E achava que, nossa, mas eu dei tudo que eu tinha.
e se esgotou, e se esvaiu. Sinto muito em tirar um band-aid para você. Ilusão do sonho do planeta, você não estava dando o melhor de si, você estava dando a mais para algo que não era seu. E isso arranca da gente um peso e uma máscara ao mesmo tempo. A máscara de me esconder atrás da falsa ideia de que eu sou a pessoa que sempre me dedica, mesmo que eu me machuque, me crucifiquem de cabeça para baixo. E o band-aid de perceber que isso não é dar o melhor de mim. Porque ao fazer isso, eu tiro o primeiro compromisso do livro, que qual é? Eu peco com a minha palavra. Eu uso a minha palavra contra mim. E palavra que é verbo, é ação. Percebe o quanto isso é prático para a gente entender os nossos traumas, as nossas feridas, as nossas dores e o nosso caminhar? Tá fazendo sentido? Fala para mim. Muito, muito, muito. Vamos continuar que a gente tem mais band-aid para hoje. Bora lá. Sim, Ju. Olha que interessante agora. Essa historinha eu quero contar para vocês do livro. Havia um homem que, desejando transcender seu sofrimento, o que é transcender? É transpassar, ultrapassar, modificar, mudar o estado do seu sofrimento, tá? Transcender seu sofrimento, foi a um templo budista para encontrar um mestre que o ajudasse. Dirigiu-se a ele e perguntou: Mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar? Típico isso, né? Quem nunca? Né? O mestre olhou para ele e respondeu: Se você meditar 4 horas por dia, provavelmente atingirá a iluminação em 10 anos. Imaginando que poderia fazer melhor, o homem perguntou: Mestre, se eu meditar 8 horas por dia, quanto tempo eu vou levar para transcender? Se você meditar 8 horas por dia, talvez possa atingir a iluminação em 20 anos. Respondeu o mestre. Mas por que eu levarei mais tempo se eu meditar mais? Indagou o homem. Você não está aqui para sacrificar a sua alegria ou a sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz, para amar. Se puder dar o melhor de si em 2 horas de meditação, mas você gasta 8 horas e só vai se cansar, perder o objetivo principal e não aproveitará a sua vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medita, pode viver, amar e ser feliz. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente a sua vida. Será produtivo. E aí eu quero falar com você sobre isso aqui já já. Será bom para você mesmo, porque irá se doar à sua família, à sua comunidade, a todos. Mas é a ação que irá fazê-lo sentir a mais intensa felicidade. Quando você sempre faz o melhor, pode assumir a ação. Fazer o melhor é assumir a ação porque você ama isso, não porque espera uma recompensa. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Só age quando espera uma recompensa e não aprecia a ação. Esse é o motivo porque não fazem o melhor. Gente, isso daqui é uma outra chave que eu quero passar para vocês hoje. O que é produtividade? A gente vive em 2025 num ciclo frenético, né, de produtividade. A gente vive uma cobrança de produção, de resultado, distorcendo o que é resultado, resultante. Veio de algo e gerou uma mudança, gerou um produto. A gente distorce isso para a vida.
Por quê? Ao viver o sonho do planeta das ilusões, do que é me é imposto para ter de resultado, do que foi colocado para mim, porque eu não sei o que é o meu sonho, eu não sei o que é certo para a minha vida, então eu adotei o que veio para mim. O que eu estou fazendo? Eu me cobro resultados para fazer cada vez mais parte disso. Então, o conceito que ele traz aqui de iluminação fica até engraçado, né? Porque quase foi uma piada que Dom Miguel Ruiz trouxe aqui. Se eu for meditar 4 horas, eu vou. Né? E se eu meditar o dobro, eu vou demorar o dobro, né? Foi quase uma piada que ele trouxe aqui. Mas o que ele quer dizer com isso? O que está por trás disso? Porque eu entendi que ele disse para aproveitar a vida, mas o que está por trás disso? O resultado, iluminação. Tá claro aqui que não foi um sonho da pessoa que perguntou para o mestre. Foi algo que ele quis alcançar porque ele ouviu, porque ele viu de alguém e tomou para si. Vocês percebem? Vocês percebem? Ele ouviu que era bom a iluminação em algum lugar e tomou que ele foi lá buscar isso. Mas será que ele realmente entendia o que era? Será que esse era o sonho dele ou era o sonho do planeta? O que isso encaixa na sua vida? Na sua vida. O quanto você está buscando algo que é muito bonito, que é muito profundo, mas o quanto você já parou para pensar se dentro disso que você está buscando, você consegue entregar o melhor de si, porque é realmente o que você quer. Ou você vai fazer o que eu falei no começo dessa aula, se forçar para ter. Porque ao forçar para ter, você faz o demais. Percebe? E ao fazer o demais, você já começa a reconhecer, agora que você tem essa informação e não dá para desouvir, que esse não é o seu sonho. É só no planeta. Porque o que é seu, ao caminhar na execução, você já está adquirindo. Se essa pessoa, vamos ajustar, se essa pessoa realmente estivesse buscando iluminação, a pergunta seria quantas horas, para saber o quanto ela tem que se forçar. O que vocês acham? Se ela realmente estivesse buscando isso, ela estaria se importando com quantas horas são? Ou ela estaria achando que a meditação é um prazer? O processo ia trazer satisfação por si. O que vocês acham? Entende? Como eu chego no resultado? Quem me pergunta isso, fica muito claro para mim. É o sonho do planeta. É um espelho nevoado aí, ó. Por quê? Tá se preocupando em quantas horas vai chegar no negócio. Gente, quando o sonho não é o sonho do planeta, como é que eu reconheço, Ju? Se eu tô sonhando o sonho do planeta para algumas coisas, o sonho do inferno, o sonho do, né? Enfim, ele colocou isso. Quem não viu, tem que ver o vídeo 1 e o 2 para poder entender essas ilusões, essas maias. Como que eu reconheço se eu tô passando isso na minha vida e onde? Porque não é geral, é pontual. Porque são várias coisas na sua vida que você consegue encaixar esse conceito. Muito simples. Muito simples. Você reconhece que não é o sonho do planeta e que é realmente seu sonho quando você consegue vencer de não se preocupar com o corpo, o espaço, o tempo dentro disso, porque você consegue entregar o melhor de si, porque o melhor de si é natural. Percebe? Ele não é forçado. E aí, relembrando um outro ciclo que a gente fez, que é o quebrando o hábito de ser você mesmo, quando você entrega o melhor de si, assumindo esse compromisso para você, você vence os três grandes, você não tem a noção do seu corpo, nem do espaço, nem do tempo, e você entrega o melhor de si, porque faz parte do seu sonho e não do sonho do planeta. Entende? Vamos continuar. Eu sei que tá vindo alguns band-aids na cabeça de vocês. Não tem como não vir. Na minha veio, todas as vezes que eu estava relendo para preparar essa aula aqui, veio um monte. Muitos. Muitos, né, Lu? E é gostoso, né? A gente vai É, reconhecendo. Você vai sim, falando, ah, olha, eu achei que eu estava dando o que eu tinha aqui. Mas será? O que aqui que era meu, o que que não era? Você começa a separar e agora vocês vão fazer um putz. sim. Não Você começa... necessariamente,
Perdão, Ju. Imagina, pode falar. Não necessariamente a coisa em si que você está fazendo, mas o motivo pelo qual você está fazendo, né? Que vem do sonho do planeta. Exato. Por É, isso. e também tem o deixar como é que tá para ver como é que fica. Tem, a gente vai falar desse já já, Gabi. Bota aqui na manga, que esse aqui já chega. Esse aí é perigoso, é perigoso. Esse aqui já tá chegando. Ele tá logo aqui para baixo, um bocadinho aqui. Já tá chegando. Mas é impressionante você fazer essa correlação, e aí eu vou passar um exercício para quem está ouvindo, para vocês aqui fazerem. Sabe esse insight que eu dei para você nesse momento, de trazer para sua mente todos os momentos que você acredita que você deu o melhor de si, tenho certeza que foram muitos na sua vida, né? Porque chega uma etapa, você não está aqui à toa, ninguém cai numa aula dessa, num vídeo desse à toa. Está aqui porque está buscando, porque tem vazio, tem buraco. Então, pô, se tem buraco e você não olha para o abismo para ele te olhar de volta, meu bem, deixa eu te falar um negócio, você vai continuar no buraco. Tá no vídeo errado. Como é que você consegue ver? Como é que você consegue identificar o que é seu e o que não é? E se você se forçou, se você não cumpriu com o primeiro compromisso, para que você vai? Agora eu vou fazer uma pergunta bem provocativa. Para que você vai descobrir isso? Simples. Para que você não foque na ferida, mas foque em saber que você já se curou, que o processo de cura acontece. Você vai ter feridas, aceite isso, você vai ter feridas que nunca vão cicatrizar completamente. Mas essas feridas, você vai aprendendo a lidar com elas e ressignificando o que elas são para você. E pode chegar um momento que ela deixe de ser uma ferida e vire uma lembrança e uma marca importante, um ponto de partida para a sua vida. Esse é o propósito desse livro, entende? Vamos continuar a leitura? O capítulo é curtinho, mas é bem profundo. Vamos lá. Por exemplo, a maioria das pessoas vai para o trabalho todos os dias pensando apenas no pagamento, no dinheiro que irá conseguir com o trabalho feito. Isso é bem comum, né, gente? Elas mal podem esperar pela sexta-feira, pelo sábado ou qualquer que seja o dia do pagamento sair. Estão trabalhando pela recompensa. E como resultado disso, resistem ao trabalho. Tentam evitar a ação, o que torna mais difícil. Portanto, não fazem o seu melhor, que fazem o quê? Abaixo, fazem o mínimo. Fazer o mínimo também é forçar? Claro que é. Porque se eu sei o quanto eu posso entregar e não entrego para segurar, eu forço ou não forço? Conta para mim vocês. Força. Viver a semana inteira esperando a sexta é forçado e doído ou não é? É. Quando eu vejo um sextou e festa porque sextou e felicidade que chegou o final de semana, me dá uma compaixão enorme, gente. Juro para vocês. Me dá gastura, não suporto esse sextou. Eu tenho compaixão, porque eu falo, meu Deus, Agora o tem quanto até é o sábado, domingo. isso aí. Também não suporto, gente. Não suporto. Geralmente. Acho besta. Então, hoje você não vai achar besta com isso que eu vou falar agora. Sabe o que você vai achar? Você vai sentir compaixão também. Tá Sabe bom. por quê que é necessário compaixão? Imagine o que é nós pegamos uma semana onde existem 7 dias. Desses 7 dias, somente 2 eu vivo. O restante eu faço força para quê, gente? Eu torno mais difícil para que eu não entregue o meu melhor. Você imaginou quanto de energia esse ser está gastando para não entregar o seu melhor? Você já imaginou? Que dor é essa? Que fuga é essa? Que dificuldade é essa?
o quanto ele precisa de se esconder dele mesmo, na infelicidade, de buscar uma recompensa para poder viver 2 dias, forçando a semana inteira. 2 dias não, porque chega domingo à tarde já tá ruim de novo, né? Para poder viver. Entende? Vamos continuar. É exatamente o que Dom Miguel Ruiz traz aqui. Olha que interessante. Trabalham muito ao longo da semana sofrendo pelo trabalho, sofrendo pela ação. Não porque gostem, mas porque sentem que devem. Sentir que deve é o sonho da pessoa? Não. Então, quando eu faço menos, eu também estou sonhando o sonho do planeta? Sim. Precisam trabalhar porque precisam pagar aluguel, sustentar a família. Carregam toda essa frustração e, quando recebem o dinheiro, estão infelizes. Tem 2 dias para fazer o que quiserem. Acabei de falar isso aqui, né? E o que fazem? Tentam escapar. Ficam bêbados porque não gostam de si mesmos, não gostam de suas vidas. Existem muitas formas de magoar a nós mesmos. Quando não gostamos de quem somos. E de onde vocês acham que vem esse vazio de não gostar de quem eu sou? O vazio de não gostar de quem eu sou é quando eu não sei quem eu sou. E ao não saber quem eu sou, eu tenho medo do que eu posso ser. Nossa, Juliana, ficou confuso. Pera, calma. Pera aí. Calma aí. Vamos falar devagar? Ao não saber quem eu sou, eu vou fugir disso. Sempre. Até eu não suportar mais. Por quê? Porque eu sei o que é o sonho do planeta. Eu sei o que me falaram para buscar. Eu sei o que as outras pessoas sonham. Eu sei as ilusões que colocaram na minha vida. Eu sei os resultados que eu preciso. Mas eu não sei o que me espera se eu não me agarrar a isso. E isso me dá medo. O que me espera se eu não me agarrar nessa ilusão? Entende? E é aí que mora o problema. É disso que Dom Miguel está falando aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Por outro lado, se você agir apenas pelo prazer de agir sem esperar recompensa, vai descobrir que gosta de todas as suas ações. As recompensas virão, mas você não está ligado a elas. Pode até mesmo ganhar mais do que imaginou sem esperar nada em troca. Se gostamos do que fazemos e sempre fazemos o nosso melhor, então estamos realmente apreciando a vida. Estamos nos divertindo sem sentir tédio e sem acumular frustrações. Quando você dá o melhor de si, não dá ao juiz a oportunidade de descobrir sua culpa ou de condená-lo. Que juiz que ele está falando aqui? A sua mente, que é a primeira pessoa que aponta o dedo. Se fez o seu melhor, o juiz tenta julgá-lo, de acordo com o seu livro da lei. Você vai obter a resposta: fiz o melhor possível. Não existem arrependimentos, por isso, sempre fazemos o melhor. Não é um compromisso fácil de manter, mas ele vai te libertar, de verdade. Quando você faz o melhor que pode, aprende a aceitar a si mesmo. Mas é preciso estar atento e aprender com os erros. Isso significa praticar, observar, com honestidade. Não peque com a sua palavra. Os resultados e continuar praticando. Isso aumenta a sua consciência. Na verdade, fazer o melhor não parece trabalho, porque você gosta do que quer que faça. Sabe que está fazendo o melhor possível quando está apreciando a ação ou realizando-a de uma forma que não lhe provoque reações negativas. Você dá o melhor de si porque tem vontade, não porque precise, nem porque esteja tentando agradar o juiz ou as outras pessoas. Se você age porque precisa agir, então não existe forma de fazer melhor. O melhor seria não fazer.
deve fazer o melhor, porque agir assim em todos os momentos deixa você contente. Quando está realizando o melhor de si, apenas pelo prazer de fazer o bem feito, você está agindo porque precisa agir. Agir é viver plenamente. Não agir é a forma de negar a vida. É sentar em frente da televisão todos os dias por muitas horas porque você tem medo de estar vivo e assumir o risco de expressar quem é. Agir significa expressar quem você é. Pode ter muitas ideias na cabeça, mas o que faz toda a diferença é a ação. Sem ação, depois de uma ideia, não existe manifestação, nem resultados ou recompensas. Aqui, ele conta a história de Forrest Gump. E eu quero trazer para vocês, para exemplificar isso daqui, para a gente vir para cá, uma coisa muito interessante, que é assim, ó. Vou parar um pouquinho o compartilhamento. Quando ele chega nesse ponto de dizer para nós que você tem que fazer tudo o que você faz da melhor forma possível e é isso que vai te trazer alegria e recompensa, entregando o melhor de si, pode e deve, tomara que tenha vindo na sua cabeça a ideia do seguinte: caramba, mas eu detesto o que eu faço. E aí também pode vir na sua cabeça algo que é muito, muito comum, que é assim, ó. O juiz vem e traz para você. Tá fazendo porque quer. Aí você rebate o juiz da cabeça. Aí dentro. A galera tá toda aqui dentro. Você já rebate o juiz na sua cabeça falando assim: você tá falando isso porque você não tem que botar o almoço na panela. Aí o juiz te rebate de volta e você fica nessa guerra. Só que eu vou te dizer uma coisa. Tirando todos os pormenores e tudo que você poderia escolher ou não, porque pode, tá? Se você detesta o que você faz, você precisa de encontrar qual é o sentido de permanecer fazendo como faz. Porque mais importante do que o que você faz, presta muita atenção nisso. Muito mais importante do que o que você faz é como você faz e o porquê você faz. E você só consegue mudar isso quando você muda dentro primeiro. Vou falar de dentro. Eu já tive a experiência de fazer atividades laborais de trabalho que eu odiava fazer. E por muito tempo eu entreguei muito de mim e me esgotando e falando, eu preciso de fazer, porque eu preciso de fazer, ponto, fim, acabou. Até o dia que você vira essa chave aqui dentro e você fala, como eu estou fazendo isso? Como eu estou pecando comigo, com a minha palavra, fazendo isto desta forma? E aí eu não mudei o que eu fazia, eu mudei o como eu fazia. Eu mudei o sentido do que eu fazia. E tudo mudou. Tudo mudou. É a mesma questão de uma pessoa que olha para um 6, do meu ponto de vista, e para Carmen que tá daí vê um 9. Entende? Se eu inverto, se eu mudo, a estrutura é a mesma, o sentido é completamente diferente. E aí eu começo a entregar o melhor de mim, sem forçar. Forçar para Dom Miguel Ruiz e para o que eu estou trazendo para vocês, que não é tão simples assim de entender só lendo o livro, tanto para menos quanto para mais. Porque para menos tu tem que se segurar desesperadamente. E para mais você tem que se esgotar desesperadamente. E isso se torna algo que não é seu. Mas, se eu olho para dentro disso, modifico o sentido, eu mudo tudo. Entende? Eu mudo tudo. Vamos continuar aqui que ele vai explicar mais ainda sobre isso. Vamos lá. Na Índia, vou continuar daqui, tá?
Na Índia, eles realizam um ritual chamado puja. Nesse ritual, tomam ídolos que representam Deus em muitas formas diferentes e os banham. Alimentam-nos e dão amor a eles. O ídolo em si não é importante, mas sim a forma como realizam o ritual. A maneira como dizem: eu amo você, Deus. Deus é vida. Deus é vida em ação. A melhor forma de dizer amo você, Deus, é deixar o passado de lado e viver o momento presente, aqui e agora. Qualquer coisa que a vida tome de você, eu amo isso aqui. Deixe que vá. Quando você se rende e dá adeus ao passado, permite a si mesmo estar plenamente vivo no momento presente. Deixar o passado para trás significa que você pode aproveitar o sonho que está acontecendo agora. Se você vive num sonho de passado, não pode aproveitar o que está acontecendo agora, porque sempre deseja que ele seja diferente do que é. Não existe tempo para ter saudade de algo ou de alguém, porque você está vivo. Não aproveitar o que acontece no aqui e agora é viver no passado e estar vivo pela metade. Isso leva a autopiedade, sofrimento e lágrimas. Você nasceu com o direito de ser feliz, nasceu com o direito de amar, de aproveitar e compartilhar seu amor. Você está vivo, portanto, tome sua vida e aproveite. Não resista à vida, e aí a gente vai falar disso aqui, ó, que está passando através de você, porque é Deus passando através de você. Apenas sua existência prova a existência de Deus. Sua existência prova a existência da vida e da energia. Não precisamos saber ou provar coisa alguma. Simplesmente ser, assumir o risco e apreciar a vida é tudo que importa. Diga não quando tiver de dizer e sim quando tiver de dizer sim, porque com isso você faz o quê? Você não força. Você não força. Ao estar no agora, você não força algo que é passado, que não existe para dentro de si. Como assim, Juliana? Você está querendo indicar, por exemplo, que trazer o passado para a minha mente já é trazer o sonho do planeta de novo para mim? Sim, tô. Por quê? Por que você acha que é? Porque ao trazer algo que não é mais seu, você está entrando em algo que não é seu, que está tomando lugar do seu agora, que está tomando lugar da sua vida. E é assim que a gente se perde. Porque ao olhar para o passado, a gente reflete: poxa, mas eu vivi isso, eu estou trazendo isso para minha cabeça, porque eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter acontecido assim, assado. O que eu estou fazendo? Forçando de novo, entrando em maia de novo, entrando em uma ilusão de novo. E com isso, o que acontece com a minha vida? Ela se esvai. Ela some de mim. Quando não dá o melhor de si, está se negando o direito de ser você. Essa é uma semente que você deve alimentar em sua mente. Você não precisa de grande sabedoria, nem de grandes conceitos filosóficos. Não precisa da aceitação dos outros. Você expressa sua divindade estando vivo e amando a si mesmo e aos outros. É uma expressão divina dizer: ei, eu amo você. Os primeiros 3 compromissos só vão funcionar se você fizer o melhor. Não espere sempre poder ser impecável com as palavras. Seus hábitos rotineiros são fortes e enraizados demais na sua mente. Mas você sempre pode fazer o quê? O seu melhor. Não espere nunca levar nada para o lado pessoal. Faça o melhor possível. Não espere que vá parar de tirar conclusões. Mas com certeza você pode fazer
o seu melhor. Percebeu que ele trouxe aqui os compromissos? Impecável com a palavra. Depois ele trouxe, olha isso, não levar nada para o lado pessoal. Depois ele trouxe, parar de tirar conclusões. E esse compromisso amarra tudo. Por quê, gente? Porque dar o melhor de si é não forçar. É viver o meu sonho. Sem forçar. Entende? Dando o melhor de si, os hábitos de usar errado a palavra, de levar as coisas para o lado pessoal e de tirar conclusões irão se tornando cada vez mais fracos e menos frequentes. Você não precisa julgar a si mesmo, sentir-se culpado ou castigar-se, se não conseguir manter os compromissos. Se estiver fazendo o seu melhor possível, irá sentir-se bem consigo mesmo e ainda que tire conclusões, que leve as coisas para o lado pessoal e que não seja impecável com a sua palavra, você ainda assim vai estar cumprindo com os compromissos. Se você sempre fizer o melhor, uma vez depois da outra, irá tornar-se um mestre da transformação. A prática faz a maestria. Fazendo melhor, irá tornar-se um mestre. Tudo que você já aprendeu foi por meio da repetição. Se você fala hoje, se você escreve, se você anda, foi porque você primeiro aprendeu a cair e levantar. Porque o seu caminhar nada mais é do que um exercício de cair em uma perna, segura na outra. Você é um mestre em utilizar a linguagem porque você praticou. A ação faz a diferença. Se você der o melhor de si, na procura da liberdade pessoal, na busca do amor próprio, vai descobrir que é apenas uma questão de tempo até conseguir o que deseja. Não se trata de sonhar acordado ou passar horas em meditação. Você precisa levantar-se e ser humano. Precisa honrar o homem e a mulher que é. Respeite, aproveite, ame seu corpo, alimente-o, limpe-o, cure-o, exercite-o, faça o que ele se sente bem fazer. Dê o melhor de si com você. Ó. Esse é o puja do seu corpo. Isso é a comunhão entre você e Deus, que deu o melhor em você. Não foi isso que aconteceu? Você não precisa adorar ídolos da Virgem Maria, do Cristo, de Buda. Você pode, se quiser, bom, faça. Ele ainda fala assim aqui, né? Seu próprio corpo é uma manifestação de Deus. Se você honrá-lo com tudo vai mudar em sua vida. Quando pratica o hábito de amar a cada parte do seu corpo, plantas, sementes em sua mente, quando elas germinarem, você irá amar e honrar e respeitar seu corpo imensamente. Cada ação se torna um ritual ao qual você está honrando a Deus. O passo seguinte é honrar a Deus com todos os pensamentos, emoções, crenças, até mesmo com o que é certo e o que é errado também. Cada pensamento tornar-se uma comunhão com Deus, você irá viver um sonho sem julgamentos, sem fazer o papel de vítima, até o de libertar-se da necessidade de mexericar e provocar autossofrimento. Quando você honra esses 4 compromissos, não existe maneira de viver no inferno. É impossível, se você for impecável com a sua palavra, se não levar nada para o lado pessoal e se não tirar conclusões e der sempre o melhor de si, terá uma bela vida e controlará 100% da sua vida. E aí, a gente encerra esse ciclo com o seguinte. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, que vão transformar completamente a forma com que você vê as suas questões e vão te ajudar a entregar o melhor de si com esse fim do ciclo. A primeira pergunta é: por quanto tempo você ainda pretende viver pecando com a sua palavra e não assumindo os compromissos de integridade com você?
Por quanto tempo você ainda prefere e escolhe viver na ilusão do sonho do planeta, do que foi colocado para você como importante, como resultado, para poder abrir mão do que você realmente quer, pelo simples fato de medo de descobrir o que você quer? Essas duas perguntas mudam completamente a perspectiva da nossa vida. Então, eu espero de verdade que esse livro, que esse ciclo tenha trago transformações para vocês. Eu vou continuar aqui no Zoom aberto nas perguntas e a gente encerra a gravação por aqui e eu vejo você no próximo ciclo que a gente vai fazer aos pés do mestre de Krishnamurti. Cada dia um capítulo, uma transformação e um mergulho dentro dessa jornada. Fique bem, comenta aqui se você consegue pensar nessas reflexões de forma aplicável para você. Até mais. Pode encerrar.